filho foi cortado, Ele vem pra nos visitar. Na porta o sangue está, no crepúsculo da tarde. Ele vem pra nos libertar. Todo escravo será livre, nenhum choro se ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz Ele ouviu. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Na cruz o sangue está, é sexta-feira à tarde. Ele veio pra nos salvar. Esmagado o filho foi, Cristo está crucificado. Morreu em nosso lugar, sua vida derramou, nenhuma condenação há. Na montanha da caveira ao nosso lado Deus está. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Pra nos dar a sua doce graça, nos trouxe a redenção. Não há mais razão pra chorar. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Aleluia. Graça e paz, queridos. Mais uma noite de louvor e adoração ao nosso Deus. Que você possa, mais uma vez, chamar Deus para dentro da sua casa nessa noite, para podermos cultuar e adorar aquele que vive, que reina para todo sempre. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de vida que o Senhor nos dá, Pai, de poder estar na Tua casa, adorar, bendizer o Teu nome. Muito obrigado, Jesus. Nós sabemos, Senhor, que só o Senhor pode fazer todas as coisas, que em Ti, Senhor, está todo o poder. E, ó Deus, todas as pessoas que estiverem acompanhando, Senhor, esse culto, aquelas pessoas que estiverem, ó Deus, cultuando ao Senhor também conosco dentro de suas casas, que a Tua presença, Senhor, possa ser notória, Senhor, na vida deles, Senhor. Que tudo aquilo, ó Deus, que eles estiverem, ó Pai, necessidade, o Senhor possa estar ali, ó Deus, para poder, ó Deus, entregar a eles aquilo que eles estão esperando nessa noite. E que o Seu nome, Senhor, acima de tudo, seja glorificado, para a glória
do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor, querido, com a canção que diz: firme nas promessas de Jesus. Nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. E na tempestade a me consternar. Pelo verbo firme eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. De Jesus, meu mestre. Firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo sim purificação do sangue para mim. Na liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia, aleluia. Glorificado seja o teu nome, Senhor, pela promessa que o Senhor fez sobre a nossa vida, sobre a promessa de um dia voltar para nos levar, para podermos estar junto com o Senhor. Muito obrigado, Jesus, pela tua promessa. E é por isso que nós dizemos que digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto. Oh, aleluia, aleluia. Oh, Jesus, santo é o Senhor. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim,
extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, Santo, glória a Deus. Amém. Chamar o nosso pastor. Graça e paz, irmãos, Deus possa continuar abençoando a todos rica e abundantemente. Hoje, a pedidos, nós estaremos aqui tratando de um assunto muito relevante, por sinal, que é dúvida. Eu tenho certeza que é dúvida de muitas pessoas, e a gente vai procurar aqui sanar, à luz das Sagradas Escrituras, algumas dúvidas que porventura ainda persistirem, baseadas no texto que nós vamos ler. Algumas ainda continuarão, porque o assunto que a gente vai tratar aqui é um assunto complexo, contudo é um assunto muito relevante, então vale a pena a gente poder nos debruçar aqui sobre esse assunto, para poder tentar extrair conhecimento acerca do mesmo. Então quero pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 6. Livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 2 ao 4. Livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 2 ao 4. Subtítulo diz: a corrupção geral do gênero humano. Diz assim o texto: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos, esses eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Senhor, muito obrigado mais uma vez por essa rica oportunidade, Pai. Pela oportunidade de nós estarmos aqui analisando esse texto, Pai, aprendendo um pouco mais acerca da Tua palavra e de tudo aquilo que o Senhor quer transmitir para cada um de nós. Que o Senhor possa nos dar sabedoria vinda do céu,
para que a gente possa entender, Senhor, compreender e sermos praticantes da Tua palavra. Senhor, muito obrigado pela vida, muito obrigado, Senhor, pela alegria do Teu Espírito Santo, muito obrigado pela Tua presença, Senhor, que é real em nossas vidas. Seja conosco, é o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Nós estaremos discorrendo hoje sobre a questão, a problemática dos filhos de Deus, aqui nesse texto de Gênesis capítulo 6, versículos 2 e 4. Em primeiro lugar, irmãos, eu preciso dizer para vocês que esse debate, ele atravessa séculos, ou seja, não é um debate tão simples quanto parece, porque talvez para muitas pessoas possa ser um debate simples, para outros possa até mesmo ser um assunto que não tenha relevância, mas eu vou dizer para você nesta noite que ele é um assunto que tem relevância e ao mesmo tempo não é um debate simples como parece, porque existem muitas correntes ao longo dos séculos que tratam sobre esse assunto aqui. E uma das correntes vai dizer que esses filhos de Deus aqui, eles eram anjos que coabitaram com as filhas dos homens, ou seja, com mulheres. Uma outra corrente vai dizer aqui que os filhos dos homens, na realidade, se refere à linhagem, tá? A linhagem de Caim, quando na realidade a outra linhagem seria os filhos de Sete. Tem também aqui uma terceira vertente que vai dizer que esses filhos de Deus aqui eram nobres governantes que se casaram com as plebeias. Então, na realidade, eu vou defender aqui nesta noite a opinião de que esses filhos de Deus aqui são homens da linhagem piedosa de Sete, que se casaram com as mulheres ímpias da linhagem de Caim. E eu vou estar apresentando aqui algumas razões para isso. E quando eu apresento essas razões, eu quero deixar claro aqui que elas também são pautadas, são extraídas, obviamente, de um grupo, de uma corrente teológica que pensa dessa forma, e nós temos aí vários nomes no Brasil e fora do Brasil que também pensam dessa forma aqui. Então, a primeira objeção para que esse texto aqui, em relação a esse texto, não esteja propriamente dito falando que esses filhos de Deus aqui são anjos, a primeira objeção seria a seguinte: apesar de que no Antigo Testamento, geralmente, os filhos de Deus, quando o Antigo Testamento se refere a filhos de Deus, eles estão falando de anjos. Isso é um ponto, e eu preciso concordar com isso. Porém, irmãos, uma das maneiras de nós interpretarmos o texto bíblico, e aqueles que me assistem sabem disso, ou sabem disso, melhor dizendo, é nós observarmos o contexto. E o que é o contexto? Aquilo que vem antes e aquilo que vem depois do texto, que precisa ser observado. E aqui parece, a gente observando o contexto, que não está falando de anjos. Por quê? Porque a gente vê no capítulo 4, versículos 26 do livro do Gênesis em diante, que começa a falar aqui sobre a linhagem, faz uma introdução à linhagem piedosa de Sete. E quando a gente chega no capítulo 5, ali já está falando da linhagem ímpia de Caim. Então, irmãos, a gente precisa aqui observar o seguinte, que quando eu olho para esse contexto aqui, que quando eu analiso esse contexto, parece pouco provável que esteja se referindo aqui a anjos, diferentemente de Jó, capítulo 1 e capítulo 2 e capítulo 38 também, que o próprio contexto, ele vai falar de uma reunião, de um conselho celeste, e aqui a gente tem essa convicção, a gente tem essa certeza, que está falando realmente de anjos. Ademais, o Antigo Testamento,
ele também usa alguns textos ali para falar de filhos de Deus como seres humanos. Claro que não da forma como está escrito aqui. Eu preciso ser honesto e dizer para vocês, não da maneira como está escrito aqui, nesse capítulo 6, falando sobre filhos de Deus. Mas quando eu analiso Deuteronômio capítulo 14, versículo 1, eu quero pedir você que abra, por favor, comigo, livro do Deuteronômio, capítulo 14, versículo 1. Ele vai dizer o seguinte: olha, filhos sois do Senhor, vosso Deus. Então, esse texto aqui está falando o quê? De filhos de Deus. Preciso ser honesto e preciso dizer para você que não da forma como está escrito no capítulo 6 de Gênesis, mas aqui também, nesse texto, está fazendo alusão a seres humanos como filhos de Deus. Vamos a Isaías, capítulo 43, versículo 6. Olha o que diz o livro do profeta Isaías. Estou abrindo aqui com você para dar tempo de você abrir aí a sua Bíblia para você poder acompanhar também. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 6. Olha o que diz: direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas, trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra. Ou seja, aqui está falando de Deus resgatando a Israel. Não está escrito da maneira como está no capítulo 6 de Gênesis, mas aqui também está falando de seres humanos como filhos de Deus. Então, a primeira objeção aqui seria em relação ao próprio contexto, em que quando a gente observa o capítulo 6 do livro de Gênesis, o contexto parece-nos provável que está falando ali de uma linhagem piedosa de Sete, em contraposição a uma linhagem pecaminosa de Caim. Então, seria os filhos de Deus de uma linhagem de Sete, de uma linhagem piedosa, que entraram, como diz a Bíblia Sagrada, as mulheres pecaminosas que eram descendentes ali de Caim. Nesse primeiro momento, parece. Então é a primeira objeção que aqueles que defendem que ali não eram anjos faz. Seria uma objeção. Outra objeção, irmãos, em relação a isso, seria a declaração de Paulo em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26. Vamos lá, você que está em casa aí, pegue a sua Bíblia, que a gente precisa estar lendo alguns textos. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26. O apóstolo Paulo, falando aqui num discurso, ele vai dizer o seguinte: aqui foi o discurso de Paulo no Areópago, em Atenas. Aí ele vai dizer assim, ó: e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então o apóstolo Paulo aqui, quando ele faz o discurso ali no Areópago, em Atenas, pregando, proclamando, falando acerca daquilo que ele entendia, falando acerca da palavra de Deus, ele vai dizer o seguinte: que de um só o Senhor fez toda a geração dos homens. Quem é esse um? Ele está dizendo aqui de Adão. Então, na realidade, o apóstolo Paulo está dizendo que todos nós descendemos de Adão, todos nós indistintamente. E se eu acreditar que aqui, no capítulo 6 do livro dos Gênesis, eram anjos que tiveram relações sexuais com mulheres, eu vou ter que entender que pelo menos existe uma parte da humanidade que não descendeu diretamente ali de Adão. Então, como seria isso? Eu poderia dizer que seria uma espécie híbrida. O que isso significa, pastor? Um cruzamento ali
entre anjos e seres humanos. Então eu teria que acreditar nisso, eu teria que crer nisso, quando na realidade o apóstolo Paulo vai dizer que todos os seres humanos descendem ali de Adão. Então, quando eu analiso esse texto, eu também entendo que se eu for acreditar que no capítulo 6 do livro do Gênesis eram anjos que coabitaram ali com mulheres, eu também vou precisar entender que pelo menos nesse caso aqui, essas pessoas não descenderam, essas pessoas não vieram, digamos assim, diretamente de Adão. Então, eu poderia fazer um outro questionamento aqui, que é um questionamento que se faz para aqueles que defendem essa posição, o seguinte: nós poderíamos questionar onde estão, então, onde estão essa raça, digamos assim, híbrida, ou seja, esse cruzamento aí de anjos e seres humanos, onde eles estão? Não se sabe onde eles estão. E ademais, essa libido dos anjos aqui, esse desejo dos anjos, não continuou até hoje, ou seja, desses anjos caídos. Então, alguma coisa precisa ser observada nesse sentido. São questionamentos que a gente precisa fazer. Então, se o apóstolo Paulo, como em outras partes da Bíblia Sagrada, ele vai dizer que todos nós descendemos de Adão, e se eu entendo, se eu acredito que existe uma raça que ela descende de anjos e de seres humanos, eu preciso também entender, eu raciocinando, eu preciso entender, eu preciso compreender que essa raça híbrida, ou seja, do surgimento de anjos com seres humanos, eles não descenderam diretamente de Adão. Sim, por parte das mulheres. Esses filhos desse relacionamento aí, digamos assim, se fosse assim, aí os filhos dos anjos com as mulheres poderiam até dizer assim: bom, eu sou o filho de Adão por parte de mãe, mas eu não sou filho de Adão por parte de pai. Ah, você, por parte de pai, então você é filho de quem? Sou filho de anjos, entendeu? Então, fica uma coisa assim, que na realidade, as pessoas, os teólogos, a corrente que defende, tá? Que aqui em Gênesis 6 não eram anjos, faz esse questionamento, e por isso que eu também estou fazendo aqui agora. Outra objeção que nós temos ao fato de Gênesis capítulo 6 não está tratando diretamente de anjos. Existe uma outra objeção. Qual seria essa objeção, pastor? Essa objeção seria o seguinte, irmãos: a Bíblia Sagrada, veja bem, a Bíblia Sagrada, ela nunca, jamais usa o termo filhos de Deus para anjos caídos ou para demônios, como quer que sejam. Nunca usa. Então, todas as vezes que a Bíblia no Antigo Testamento fala de filhos de Deus ali, se referindo a anjos, está falando dos anjos bons e não dos anjos caídos, e não daqueles que abandonaram a sua morada. Então, isso também seria uma outra objeção. Aliado a isso que eu acabei de falar agora, nós também temos a questão de Mateus capítulo 22, versículo 30, que nós não podemos ignorar. Porque tem muitas pessoas que pegam esse texto, e a gente vai ler ele aqui, e diz assim: ah, mas o Senhor Jesus não está dizendo isso, ele não está dizendo dessa forma. Só que existem muitos teólogos estudiosos, tá, que se debruçam na análise, na interpretação do texto, que vão corroborar, ou seja, confirmar verdadeiramente que esse texto dá base, sim, também para nós entendermos que ali em Gênesis capítulo 6 não está se tratando de anjos. Vamos lá então ao texto. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 22, versículo 30. Olha, abra aí a sua Bíblia, por favor. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 22,
versículo 30. Olha só, irmãos, o que o Senhor Jesus diz. Vamos ler o 29 primeiro. O Senhor Jesus dizendo assim para os saduceus: olha, portanto, 28, portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Isso aqui é um questionamento que é feito ao Senhor Jesus. Aí, no versículo 29, o Senhor Jesus responde: ó, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Ou seja, estavam falando ali acerca de casamento. Por exemplo, como que será no porvir? Como que será quando nós estivermos na eternidade? Será que nós estaremos com as nossas esposas? Será que nós não estaremos? Houve aqui um questionamento que eu não vou entrar nesse mérito agora, porque isso aqui é um outro assunto. Mas o que nos interessa aqui é a fala do Senhor Jesus, que diz assim, ó: na ressurreição, os homens nem se casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Ou seja, então a gente entende aqui que os anjos não casam, nem são dados em casamento, e a gente para pensar, para analisar, chega à conclusão. Muitos estudiosos chegaram à conclusão, sérios, pessoas sérias, não estou dizendo que quem pensa diferente não seja sério, mas muitos estudiosos sérios, que têm credibilidade, também chegaram à conclusão que aqui está dizendo que os anjos são assexuados. Então, se esses anjos são assexuados, obviamente que seria uma objeção também para que esses anjos, ao caírem, coabitassem com mulheres. Então isso aqui é uma outra objeção. Tem um outro ponto aqui, irmãos, que seria a questão dos nefilins. Algumas pessoas também falam, algumas pessoas colocam aqui essa questão dos nefilins, para que a gente possa trabalhar em cima desse texto aqui. Em primeiro lugar, é importante dizer que nefilins significa caídos. Não significa gigantes, significa caídos. Esse vocábulo aqui, ele é associado à violência, a derrubar, a destruir, a atacar. Está falando de violência. Esse vocábulo nefilim está falando aqui dos caídos, que tem essa associação com a violência, conforme eu falei aqui agora. Enfatiza a violência e falta de respeito pelos outros. Então, ademais, eu também preciso falar isso aqui, é digno de nota eu também falar isso aqui, que nem o texto, nem o fato deles serem gigantes, porque esses nefilins aqui eram gigantes, então nem o texto, nem o fato deles serem gigantes respalda a ideia, tá? Respalda a ideia, vai dar base para a ideia, vai dar margem para a ideia de que eles eram resultado de união entre anjos e seres humanos. Não fala isso. Se a gente pegar o texto, analisar nas várias versões, a gente vai notar que o texto ele não está falando sobre isso, que esses nefilins, eles eram resultado da união de anjos com seres humanos, tá? E a gente até tem exemplos na Bíblia Sagrada, por exemplo, Golias e seus irmãos. Golias e seus irmãos, eles eram gigantes, mas mesmo assim não se prova que eles eram descendentes de união sobrenatural, ou seja, de anjos, espíritos caídos, mas espíritos com as filhas dos homens. Então, a gente precisa entender, a gente precisa deixar claro que nesse texto aqui de Gênesis capítulo 6, versículos 2 ao 4, não está dizendo ali no texto que esses nefilins, eles eram resultado da união de anjos com seres humanos. Amém, meus irmãos?
Questão é assim mesmo, tá? Eu até quero aqui abrir um parênteses para louvar a Deus pela tua vida, porque isso muito me alegra. Quando chegou até mim alguns questionamentos, algumas perguntas acerca desse texto, eu glorifiquei a Deus. Isso prova, irmãos, que nós pertencemos a uma igreja onde as pessoas também se interessam pela teologia, que é o estudo, que é a análise, que é essa ferramenta que a gente tem para estudar o texto bíblico. Então, isso prova que você também está querendo crescer nesse conhecimento, além de já estar crescendo na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então isso é bom, isso mostra que nós pertencemos a uma igreja interessada em aprender e debater os assuntos teológicos, e isso é muito bom. Mas fechando aqui esse parênteses, vamos aqui para uma outra objeção. Hoje eu estou fazendo várias objeções àqueles que entendem que Gênesis capítulo 6 trata de anjos que coabitaram com as filhas dos homens. Eu estou fazendo objeção aqui a isso. Não que eu tenha tirado tudo isso da minha cabeça, não que eu tenha tirado tudo isso do meu entendimento, mas obviamente eu bebo na fonte de estudiosos e fui convencido assim, e isso é uma corrente que eu estou passando para você. A corrente que eu estou defendendo aqui é que ali não se trata de anjos. Ali em Gênesis capítulo 6 se trata de uma linhagem piedosa de Sete, ou os setitas, para aqueles assim que preferirem, que se relacionaram com a linhagem ímpia de Caim. Então, a gente está trabalhando aqui em cima dessa linha, em cima dessa corrente, apesar que eu já expliquei lá no início que existem outras correntes, e eu falei lá no início, vai ser desnecessário eu voltar. Mas aqui, vamos voltar para cá. Outra objeção seria em relação à queda, ou seja, a relação da queda com Gênesis 6. Por quê? Se eu entender, vejam bem, se eu entender que Gênesis capítulo 6 está tratando de anjos que coabitaram com mulheres, ou seja, de união sobrenatural, se eu entender isso, eu também vou ter que entender que a queda se deu ali, em Gênesis capítulo 6 e os seus versículos. Porém, é improvável que Gênesis capítulo 6, versículos 2 e 4, se refira à queda desses anjos maus que abandonaram ali a sua habitação, ou, como alguns preferem, desses demônios. É improvável que Gênesis 6 esteja se referindo à queda. Por quê, irmãos? Olha que interessante. Porque nos parece, quando a gente analisa o texto bíblico, que no capítulo 1, versículo 31, o Senhor Jesus, ou seja, o nosso Senhor Deus, o Pai, o Deus Pai, ele havia dito que, ao olhar para a sua criação, tudo aquilo que ele fizera era muito bom. Vamos lá, para a gente poder entender. Vamos ler o texto. Olha o que diz Gênesis capítulo 1, versículo 31, a criação dos seres viventes. Diz assim, olha: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Ele não falou que era bom não, ele disse que era muito bom. Já reparou? Quando você está comendo uma coisa gostosa, que alguém pergunta para você assim, isso é bom? Aí você, bom? Isso é muito bom. Ou seja, você está querendo dizer que aquilo dali é maravilhoso. Digamos assim, né? Estou apenas aqui fazendo uma comparação. Então, Deus ele não fala aqui que era bom, ele diz que era muito, dá ênfase a isso, muito bom. O que eu entendo? Até aqui, tudo tranquilo, tudo que ele criou, muito bom, dentro da normalidade. Agora, quando eu analiso o capítulo 3, versículo 1, do mesmo livro do Gênesis, olha só o que tem aqui, irmãos, para mim. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? 2. E disse a mulher à serpente:
do fruto das árvores do jardim comeremos. 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Ou seja, aqui a gente já vê uma influência, a gente já vê Satanás usando aqui aquele animal para poder enganar Eva. A gente já vê aqui Satanás verdadeiramente já enganando. Ele enganou a Eva aqui nesse texto. O que eu entendo com isso? O que você também entende? Somos seres racionais, né? Não somos racionalistas, mas somos racionais. A gente para pensar. Bom, se no capítulo 1, versículo 31 do livro do Gênesis, o Senhor Deus disse, é muito bom, e de repente a gente chega no capítulo 3, versículo 1, e a gente se depara com Eva sendo enganada pela serpente, eu chego à conclusão que a queda se deu entre o capítulo 1, versículo 31 e Gênesis 3:1. Não tem como eu pensar diferente, porque antes disso não fora citado nada relacionado ali ao engano, à mentira, não fora citado nada. Eu só vejo isso no capítulo 3, versículo 1. Ali o Satanás já estava enganando. Então eu entendo, e quando eu falo eu, uma vasta corrente de estudiosos bíblicos, dos quais eu bebo na fonte. Então entende o quê? Que nesse período, entre Gênesis capítulo 1, versículo 31 e Gênesis 3:1, deu-se a queda, porque não tem como nós pensarmos de outra maneira. Aqui deve ter havido a rebelião, pois Deus havia falado que tudo que ele criara era muito bom, e depois a gente vê ali a serpente enganando Eva. Então, mas existem outros textos que precisam também ser trabalhados. Existem outros textos, tá? Existem outros textos que nos chamam a atenção para a queda propriamente dita. Porque eu, baseado nessa corrente, não acredito que a queda se deu no capítulo 6 do livro do Gênesis. Se eu acreditar que no capítulo 6 do livro do Gênesis eram anjos que tiveram relações com mulheres, eu também terei que acreditar que a queda se deu ali. Mas, contudo, entretanto, analisando os textos aqui que nós falamos e que lemos aqui agora, é improvável que a queda tenha se dado ali. Então é mais provável que a queda tenha se dado antes, entre o capítulo 1, versículo 31 e capítulo 3, versículo 1. Mas pastor, onde é que a Bíblia então fala sobre isso? Se não, vejamos, como diz um conhecido meu, se não, vejamos. Então vamos para cá, para o texto bíblico. Segunda carta ou epístola do apóstolo Pedro. Segunda carta ou epístola, como queiram, do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 4. Pegue a sua Bíblia, abra, por favor, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Olha o que vai dizer o texto. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, já vou explicar esse inferno aqui, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Pedro aqui está falando de quê, irmãos? Pedro aqui está se referindo aos falsos mestres, dizendo assim, ó, Deus não poupou os anjos que pecaram. Vocês acham que ele vai poupar os falsos mestres? Vai não. É isso que está falando aqui. Então, quando eu analiso esse texto, eu entendo que esse texto, ele está falando da queda. Olha que interessante. Quando o apóstolo Pedro, ele fala aqui, se Deus não poupou ou não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno. Olha, a palavra inferno aqui é Tártaro, irmão. E Tártaro, dentro da mitologia grega,
tá? Significava o mais profundo dos abismos, onde os homens mais ímpios, os espíritos dos homens mais ímpios iam parar. Onde, melhor dizendo, aqueles deuses que existiam à época, mais valentes, também iam parar. Eles ficavam aprisionados ali. O povo tinha essa cultura, eles tinham esse entendimento que havia sim esse lugar, esse Tártaro, onde essas pessoas ficavam ali presas. Pedro usa essa linguagem que essas pessoas conheciam. Pedro usa essa linguagem que era corrente entre os seus leitores para dizer o seguinte, que esses anjos, eles estão ali aprisionados num local semelhante ao que eles conheciam, ou seja, no mais profundo do abismo, no Tártaro. Já vou voltar aqui, vamos a Judas, que Judas também caminha mais ou menos na mesma linha, também está falando de falsos mestres. Judas versículo 6, tá? Judas aqui, digamos, só tem um capítulo, né? Vamos aqui, versículo 6. Olha o que diz aqui, Judas: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o dia do juízo, daquele grande dia. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Então, tanto Pedro quanto Judas, eles caminham no sentido de falar dois anjos de maneira geral que não guardaram o seu principado, que não guardaram a sua habitação, que não foram fiéis, que não foram obedientes. Eles vão dizer que eles estão reservados para o dia do juízo, em cadeias eternas. Alguém pode objetar e dizer assim: bom, pastor, se eles estão em cadeias eternas, de lá eles não podem sair. Outra coisa, pastor, será que são apenas alguns anjos, ou será que todos os anjos estão nessas condições? Olha só, irmãos, o que a Bíblia Sagrada, ela vai nos dizer. Tanto Pedro, preste atenção, para você não se perder, que a coisa, ela parece que é fácil, mas ela tem a sua complexidade. Tanto o texto de 2 Pedro, como o texto de Judas, não diz que uns demônios, uns anjos caídos estão livres e os outros estão presos, não. Olha, o texto não diz assim, ó: Deus não poupou alguns dos anjos que pecaram. O texto não está dizendo isso. Está dizendo que Deus não poupou aos anjos. Está dizendo aqui de maneira geral, não está dizendo alguns, tá? Ou o texto também não diz isso: Deus precipitou alguns dos anjos que pecaram no inferno. Não, está dizendo que Deus não poupou os anjos, ou seja, todos os anjos que pecaram. Tanto 2 Pedro capítulo 2 versículo 4 vai dizer, tá? Como Judas versículo 6, que todos os anjos que pecaram, eles foram lançados nesse lugar. Agora, pastor, o fato deles terem sido lançados nesse lugar significa dizer que eles estão inativos? Significa dizer que eles não podem de alguma forma atuar no reino das trevas? Não significa isso. Por quê, irmãos? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo aqui interessante. Olha o que diz, anota aí, se você não tiver com a tua Bíblia aberta. 2 Pedro capítulo 2 versículo 4, vou ler de novo. Vai dizer assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, que é o Tártaro, já expliquei aqui, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o dia do juízo. Vamos ler o contexto desse texto? Vamos andar um pouquinho até o versículo 9. Olha o que o versículo 9 vai dizer: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Pastor, por que você leu o versículo 9? Porque o versículo 9 está falando aqui, irmãos, dos seres humanos. Agora não está falando dos anjos que pecaram.
como está dizendo aqui o versículo 4. Versículo 4 está falando dos anjos que pecaram, estão lá reservados para o dia do juízo. E o versículo 9 está falando de seres humanos que também estão reservados para o dia do juízo. Aí eu faço uma pergunta para você: esses seres humanos que vivem na prática do pecado, que estão reservados para o dia do juízo, eles estão inativos ou eles estão atuando? Estão atuando, eu já respondo. Essas pessoas estão atuando no mundo. E isso significa dizer que esses anjos que também estão reservados para o dia do juízo, eles estão atuando. Talvez não na sua totalidade, mas uma parte considerável deles está atuando. Porque senão, como nós explicaríamos as origens dos demônios? Como seria explicada a origem dos demônios? E eles estão aí, atuando na face da terra. Então, irmãos, mantidos sobre restrição até o juízo final, não inclui dizer aqui que eles estão inativos. Então, a gente é levado a entender que eles estão em atividade. Então, a gente compreende que tanto esse texto de 2 Pedro, como de Judas 6, está falando da queda dos anjos. Ali sim está falando da queda dos anjos. Outro texto que a gente pode usar em relação à queda é Isaías. Vamos voltar lá? Livro do profeta Isaías, o mais messiânico de todos os profetas, que mais profetizou acerca de Cristo. Capítulo 14, esse texto aqui também é interessante. Capítulo 14, versículos 12 a 15. Livro do profeta Isaías, capítulo 12, capítulo 14, melhor dizendo, versículos 12 a 15. Olha o que ele vai dizer: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei à banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levados serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então, eu preciso entender, quando eu olho para esse texto aqui, irmãos, que num determinado momento desse texto, Isaías, ele está usando uma linguagem muito forte para estar falando simplesmente de um ser humano. Que ser humano que vai dizer assim: eu vou fazer meu trono acima das estrelas, eu serei semelhante ao Altíssimo? Qual o rei humano que falaria uma coisa dessa? Então, a linguagem, irmãos, ela parece forte demais aqui no texto de Isaías capítulo 14. A linguagem parece forte demais para nós imaginarmos que Isaías aqui está se referindo a um rei meramente humano. Mas pastor, dá a entender também que é um rei humano. Por que isso, irmãos? Porque no discurso hebraico, ó, preste atenção, no discurso hebraico profético, não é incomum que os escritores discorram sobre fatos, tá, de natureza terrena e mudem de maneira abrupta, mudem de repente para fatos relacionados a questões celestiais. É o que aconteceu aqui no texto. Não é incomum isso acontecer, tá? Então, a gente tem um exemplo aqui do Salmo 45, e eu vou ler para você poder entender. Olha só o Salmo 45. Salmo 45 aqui, irmãos, é uma descrição profética da união entre Cristo e sua igreja. Ó, esse Salmo 45 está falando da união profética entre Cristo e a sua igreja. Mas num dado momento você vai ler, parece que nós estamos lendo acerca de um rei humano, mas não é. Isso aqui é por causa da poesia, discurso profético hebraico. Então, eles tinham esse recurso para poder trabalhar esse texto.
Olha o que diz, acompanha comigo, Salmo 45. O meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no a minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens, a graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade, e neste teu esplendor cavalga prosperamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça. A tua destra te ensinará coisas terríveis, as tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, o cetro do teu reino é um cetro de equidade. Olha só que interessante, irmãos. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade, por isso Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Está falando aqui de quê, irmão? De um rei terreno ou de um rei celeste? Com certeza, eu acho que qualquer pessoa que lê esse texto, até onde eu li aqui agora, vai entender, não, aqui está falando de um rei celeste, né? De um rei celeste. Então, olha só, aí começa, versículo 8: todas as tuas vestes cheiram a mirra e a aloés e a cássia, desde os palácios de marfim, de onde te alegram. Olha o 9: as filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres donzelas. E aqui, está falando de Jesus Cristo agora? Claro que não. Aqui, nesse discurso profético hebraico, já passa da descrição de um rei celestial para um rei terreno. Olha, à tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir. Ouve, filha, e olha, inclina teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Então o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é teu Senhor, obedece-lhe. Olha o 12: e a filha de Tiro estará ali com um presente, os ricos do povo suplicarão o teu favor. A filha do rei é toda ilustre no seu palácio, as suas vestes são de ouro tecido. Levá-la-ão ao rei com vestes bordadas, as virgens que a acompanham atrarão a ti. Não está falando aqui de um rei celeste do Senhor Jesus, está falando de um rei terreno. Com alegria e regozijo serão trazidas, elas entrarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais será a teus filhos, que farás príncipes sobre toda a terra. Farei lembrar do teu nome de geração em geração, pelos que os povos te louvarão eternamente. Então, ele passa, irmãos, ele passa da descrição de um rei celeste para um rei terreno. Então, ele faz essa transposição. Está falando do rei celeste, aí começa a falar de um rei terreno, depois ele fala novamente de um rei celeste. Mas esse texto aqui, Salmo 45, está falando acerca de Cristo. Então, por que eu li esse texto? Porque esse texto, ele embasa, ele dá margem, ele reforça aquilo que eu falei acerca de Isaías capítulo 14, que ali Isaías usa palavras muito fortes para simplesmente expressar um rei humano. E também uma corrente muito grande da teologia vai entender que esse texto também está falando sobre a queda de Satanás e seus anjos. Para a gente terminar aqui, que eu acho que estou levando até mais tempo do que eu pensava, mas para a gente terminar aqui, irmãos, essa interpretação, deixa eu explicar para você, essa interpretação de anjos casando com mulheres, adentrando a mulheres, coabitando com mulheres, ela vem de um livro apócrifo. Apócrifo significa oculto, difícil de entender, obscuro. Olha só, o nome já diz tudo, né? Alguns deles têm um valor histórico, inclusive, muito grande, muito bom. Mas, para formar doutrina, a gente precisa ter muito cuidado. Então, fala de um livro apócrifo, que na realidade, irmãos, é chamado de Primeiro Enoque. Esse livro, ele fala de como os anjos que caíram, eles se enamoraram, viram as filhas dos homens tão bonitas,
e cobiçaram essas lindas filhas dos homens e desceram a elas, tá? Ali, desceram ao Monte Hermon, melhor dizendo, e cometeram ali adultério com elas. Então, esses anjos caídos, segundo esse livro apócrifo de 1 Enoque, esses anjos caídos, nas suas relações com essas mulheres, filhas dos homens, que produziram, assim digamos, né, foram os responsáveis por serem os pais dos gigantes que habitaram a terra, chamados de Nefilins, os caídos. E também foram os responsáveis pela multiplicação do mal no mundo. Eu fico imaginando assim, irmãos, se foram os anjos que causaram todo aquele mal, se foram os anjos que causaram a multiplicação, por que Deus puniu os homens? Então Deus puniu os homens pela maldade deles próprios. Então, hoje, os anjos que fizeram a maldade, Deus vai e pune os homens. É outra coisa também que é difícil da gente entender. Então, como resultado, segundo esse livro aqui, 1 Enoque, Deus destruiu o mundo com o dilúvio nos dias de Noé. Então, na realidade, irmãos, é muito perigoso quando a gente pega um texto apócrifo, que é oculto, difícil de entender, obscuro, quando a gente pega um texto de um livro apócrifo para querer formar uma doutrina em cima dele, tá bom? Então, espero que você tenha pensado aqui juntamente comigo, espero que você tenha tirado algumas dúvidas, espero que você tenha aprendido alguma coisa e que Deus possa continuar abençoando a sua vida rica e abundantemente. Mais uma vez eu falo, a situação aqui, isso aqui, esse debate, ele atravessa séculos, tem algumas correntes que pensam diferente uma das outras, mas esse foi o posicionamento que eu trouxe hoje daqueles que entendem que os filhos de Deus ali eram os homens piedosos da linhagem de Sete, que tiveram relações com as mulheres da linhagem, tá, pecaminosa, digamos assim, de Caim. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida rica e abundantemente. Vou estar aqui orando, agradecendo a Deus mais uma vez por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, porque logo após nós ainda ouviremos uma linda canção vinda da parte do nosso Deus. Senhor, muito obrigado uma vez mais, Pai, pelo privilégio e oportunidade que nós temos, que os meus irmãos têm, que nós também juntos aqui temos, digamos assim, para aprender um pouco mais acerca da sua palavra e discorrer sobre os textos bíblicos, que a sabedoria vinda do céu, ela possa permear as nossas vidas, e que acima de tudo, Pai, nós possamos temer o seu nome, buscar a sua face, buscar a sua presença a cada dia. Muito obrigado a Deus por essa oportunidade. Continue trabalhando na vida de cada homem, de cada mulher, de cada irmão que tem assistido essa mensagem, que ela possa verdadeiramente, Senhor, acrescentar, produzir vida, que essa mensagem verdadeiramente ela possa, ó Deus, elucidar, que ela possa, Senhor, dissipar, que ela possa tirar dúvidas de pessoas e que nós possamos continuar crescendo no Teu Evangelho para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigado por tudo, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome bendito de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, amada igreja. Que palavra maravilhosa. Este hino que eu vou estar louvando agora falou muito ao meu coração e creio que quando vocês ouvirem, vocês vão lembrar e vão falar o coração de vocês também. Fala do momento que nós estamos passando, né? Essa pandemia, esse medo que as pessoas têm, né? As pessoas que se encontram doentes, né? Que se sentem submersas, né? Que pensam que está afundando cada vez mais. Mas elas não estão sozinhas. Deus está com elas. Deus dá a sua mão e puxa e traz à superfície. E esse hino também me fez lembrar do meu amigo Wilberson,
onde com grande alegria também eu venho agradecer a Deus pela recuperação dele. Venho agradecer a Deus porque Deus verdadeiramente fez um milagre na vida do meu amigo. Deus trouxe ele de volta. Deus o fez respirar. Deus limpou os seus pulmões. E assim Deus também fará na sua vida, daquele que está enfermo, que está na cama de um hospital, também será curado para a honra e a glória do nome de Jesus. Amém. Chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meu alma confiarei. Seja o teu santo nome, Senhor. Oh, louvado és tu, meu amado Pai. Oh, Senhor, guia-nos, ó Pai. Oh, estamos aqui, Senhor Deus, sedentos de ti. Oh, louvado seja. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me mais fundo do que já estive, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me
mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Jesus, tu és. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu